Hoje é meu exórdio, né? E eu vou falar com vocês, é muito rapidinho. Quanto menos vocês esperarem, já acabou o vídeo. Eu achei muito interessante e é uma cultura, é legal. Qual é o nome? O Tratado de Gratidão, né? Então, o que vem a ser isso, né? O filósofo da Igreja Católica, São Tomás de Aquino, escreveu o título, né? Tratado de Gratidão, né? Dizendo que é uma grande virtude e ela se apresenta em 3 níveis, né? Então é só isso que eu vou falar. Então, tem o nível superficial. Qual é esse nível superficial? É aquele que presta ao outro apenas um reconhecimento por sua atitude. Será simplesmente a gratidão em si mesma. Ou seja, agradeceu, tal, acabou. O nível intermediário, ele é um pouco diferente, tem uma nuance de diferença. É o agradecimento que dá graças, que louva aquele que prestou algum benefício. Vai além de uma simples manifestação, como é o primeiro caso, e ele mantém-se no mesmo sentido, só que ele dá uma graça a mais. Então, um é simples, o outro tem uma graça a mais. E o nível profundo é aquele que se compromete com a pessoa que lhe fez o favor. Não é só agradecer ou dar uma graça, ele se compromete. Existe esse comprometimento da pessoa, não é? Que fez essa boa atitude. Ela apresenta um nível de vinculação das pessoas. Então, é bem interessante. Agora, o que eu achei bastante interessante é o seguinte: isso que eu estou falando com vocês foi dito por um professor chamado João Lawande, é um professor da USP, e ele dando uma palestra na Espanha, ele acabou descobrindo isso dentro da palestra, quando ele estava dando a palestra. Então ele diz o seguinte, por exemplo, ele fala sobre os idiomas inglês e alemão, que eles, o alemão e o inglês, eles agradecem no primeiro nível. Como é que o pessoal agradece? Thank you, em inglês, obrigado, né? E zu danken, em alemão. Então, o que eles estão fazendo? É somente um reconhecimento no nível intelectual. É o primeiro nível. É um agradecimento simples. Bom, quando a gente começa a olhar os europeus, eles já agradecem num segundo nível. Então eu vou falar aqui. Merci em francês, grazie em italiano e gracias em espanhol. Bom, expressam algo ou alguém que dá graças ou dá uma mercê, daí o merci francês, tá certo? É um agradecimento ao outro. Ele não só agradece, como ele dá uma graça, uma mercê. Tá bem diferente do americano e do alemão. Deu para entender bem isso daí? Ou seja, ele fala algo a mais, ele dá uma graça, ele dá uma graça, ou seja, ele dá um substantivo bem diferenciado, não é? E agora o que é mais interessante, que eu não sabia, é o seguinte: somente o português é que possibilita agradecer num nível mais profundo. Opa, o português no nível mais profundo, numa única palavra, obrigado. Por que isso? Né? Se o alemão Danke e o Danke têm o mesmo sentido, mas acontece que é o seguinte: no nosso vocabulário português, o obrigado ele traz um sentido de obrigação. Eu me obrigo com você por ter feito isso. Eu me obrigo por você de você ter sido gentil. Eu me obrigo com você
por ser grato ao que você fez. Então, isso gera o quê? Gera um comprometimento, não é? Gera vínculos, gera comportamento, comprometimento mútuo, né? Então, eu achei isso muito interessante, porque, na realidade, o sentido mais profundo da palavra, né, o sentido, nível mais profundo, é aquele que se compromete. E o único idioma que tem essa obrigação no significado da palavra é o português, né? Então, eu achei muito legal. Por quê? Porque a gente fala obrigado para lá e para cá, mas a gente não sabe o que está falando na realidade, né? Não é que não sabe, a gente não tem o costume de, assim... E o que eu achei interessante foi que esse professor, nessa palestra lá na Espanha, quando ele começou a falar, que ele começou a puxar pelo português e pelo significado do português, é que ele descobriu isso que eu estou acabando de falar agora. Ele falou isso nessa palestra. Eu até procurei o vídeo, porque esse professor Lawande, ele tem uns vídeos, mas eu procurei especificamente esse que falava sobre esse obrigado e eu não achei, né? Eu achei outros vídeos dele, mas esse especificamente eu não achei. Então, eu queria ver exatamente o que ele falou, como ele falou, para apresentar a vocês, né? Então, eu achei muito interessante por causa disso, né? Ou seja, já que a gente fala obrigado toda hora, seria importante a gente saber que a gente está se vinculando com as pessoas em todos os momentos. E isso nos leva a ter um comportamento bem diferente do que nós estamos tendo, não é? Ou seja, nós passamos a ter, ao falar o obrigado, a partir do momento que você tem a consciência do que é o falar o obrigado, bem diferente, não é? Então, eu achei uma coisa simples, uma coisa que tem a ver com o comportamento espírita, né? E eu resolvi fazer o exórdio de hoje sobre isso, né? Então, é isso, né? Resumindo, né? O português é o único que agradece nesse nível mais profundo, né? Tendo uma obrigação com outra pessoa. Então, meus amigos, é isso daí. O exórdio de hoje é curtinho, tá? Mas eu espero que seja de importância a cada um de vocês, tá ok? Um abraço a todos.